Vamos lá. Mais uma porção da palavra de Deus, mais uma porção do Evangelho. Mateus capítulo 10, em que Jesus ele vai dar a instrução para os discípulos, para os 12 discípulos, o qual ele chamou, o qual ele escolheu para designar a ordem do Evangelho. Então, aqui, primeiramente, Jesus ele está especificamente dando instrução para os discípulos, para que os discípulos fossem especificamente para Israel, né? E nós podemos entender aqui que essa instrução que Jesus deu, depois ele designaria os discípulos ir por todo o mundo anunciando o Evangelho. Mas primeiramente, Jesus estava instruindo ele que eles fossem só para Israel, entre os judeus. Nós vamos entender mais aqui na frente, né? Versículo 1 do capítulo 10. Chamando os 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos, para que o expulsassem, para que curassem todo tipo de doenças e enfermidades. Aí aqui Jesus vai falar dos 12, o qual ele chamou, exceto Judas Iscariotes, que se perdeu no meio da caminhada. Ora, estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de imposto, quer dizer, Mateus, né? Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, o que o traiu. E Jesus enviou estes 12 e ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios e não entreis na cidade dos samaritanos, quer dizer, de Samaria. Vamos entender aqui, irmão, por que Jesus disse aos discípulos: olha, não entreis pelo caminho dos gentios e não entreis na cidade dos samaritanos. Jesus disse isso porque Jesus teria que levar o evangelho lá primeiro, porque quando nós vamos para João capítulo 4, Jesus evangeliza aquela samaritana, e a samaritana testemunha de Jesus lá para os samaritanos, né? E vamos entender aqui, depois que Jesus dá essa instrução para os discípulos, depois que Jesus sobe a cruz do Calvário, depois que Jesus ressuscita, Jesus antes da sua ascensão, depois que ele anunciou o evangelho entre os judeus, em Jerusalém, em toda aquela região, né? Jesus, na sua ascensão, agora ele designa que os discípulos já treinados, já ensinados, que eles anunciassem o evangelho em todo mundo, em toda criatura. Nós vamos ver aqui em Marcos capítulo 16, olha o Jesus falando aos discípulos, depois que Jesus ressuscitou, antes da sua ascensão, diz assim o verso 15, e disse-lhe: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho em toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, Jesus diz assim, olha, ide por todo o mundo. Então, não ficaria só nos derredores dos judeus, mas ide por todo o mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 18. Então, nós estamos falando aqui, o evangelho sendo anunciado em todo o mundo. Atos 1:8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz assim, ó: e no entanto, recebereis poder,
e descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja aqui que Jesus, quando ele deu toda essa instrução para os discípulos da forma que seria a nova mensagem do Evangelho, ele disse, olha, no entanto, recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. Irmãos, nós somos testemunha de Jesus. Nós não somos testemunha de Jeová, nós somos testemunha de Cristo. Nós somos testemunha do Senhor, da obra que ele fez em nossa vida. Bom, Jesus aqui, ele ordenou para os discípulos que ele fosse em toda a terra. Agora vamos lá em Colossenses, capítulo 1, verso 23. Paulo vai falar que esse evangelho, que é o evangelho de Cristo, ele foi anunciado universalmente. Colossenses 1:23. O que pensais, fundados e firmes na fé? Não vos deixei de afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado em toda a criatura, que há no céu, e eu, Paulo, fui feito ministro. Então, Paulo está dizendo aqui que o evangelho, ele foi encoado, ele foi pregado, né, universalmente. Então, todos ouviram a mensagem do evangelho e continuam ouvindo e estão designados os seus servos e as suas servas para anunciar o evangelho de Jesus. Aí Jesus diz aqui no versículo 6, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu já expliquei que Jesus estava designando primeiramente o evangelho entre os judeus. Depois, mais na frente, Jesus ordena que esse evangelho fosse pregado em todo o mundo, entre os gentios, e um desse foi o apóstolo Paulo, que anunciou o evangelho em todo o mundo, na Europa, na Ásia, enfim, e o evangelho chegou até aqui nós. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, o reino do céu está próximo, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem cobre, nem outro cinto. Não leveis bolsa de viagem, e nem túnica extra, e nem sandálias, e nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Verso 11. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai sabeis que seja digno de hospedai-vos, até que vos retireis, e ao entrardes na casa os saudei-vos. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se ninguém vos recebe, a quem ouvir a vossa palavra, saindo daquela casa ou cidade, sacuda o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. Vamos entender aqui, queridos, o que Jesus disse aqui? A cidade que rejeitar o evangelho de Cristo através dos seus servos ou as tuas servas. Quando ele fala aqui cidade, podemos dizer em qualquer lugar, aonde que um servo de Deus, uma serva de Deus, anunciar o evangelho, e eles não receber o evangelho, aquela pessoa, não se a pessoa, mas sim o evangelho. A Bíblia vai dizer aqui que no dia do juízo terá Sodoma e Gomorra terá menos rigor do que daquela cidade que não ouviu o evangelho de Cristo. Porque o versículo 16, eu vos envio, o verso 11, em verdade te digo que no dia do juízo
haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Qual é o juízo que Deus trouxe para aquela cidade? Ele está dizendo aqui que haverá menos rigor para aqueles que rejeitam o evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo. Então, nesta noite, neste dia de hoje, se você que está ouvindo o evangelho, não especificamente da minha boca, onde você já ouviu, não rejeite o evangelho de Cristo, porque a Bíblia diz aqui que haverá um juízo severo para aqueles que rejeitam o evangelho de Jesus. Verso 16: eu vos envio como ovelhas entre os lobos, portanto sede prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Vamos entender aqui. Irmãos, aqui Jesus está falando assim em questão da serpente. Serpente é o quê? É um animal, um animal astuto, né? Ser prudente, quer dizer, como uma serpente, é ser vigilante e ser manso como uma pomba, né? Verso 17: cuidado com os homens, eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão na sinagoga. Irmãos, isso se cumpriu na vida dos discípulos, né? A maioria dos discípulos, todos eles foram entregues aos tribunais, foram condenados, ou foram martirizados, exceto o apóstolo João, que ficou confinado na cidade, na ilha de Patmos. Vamos lá, o verso 18, verso 19: e quando, porém, vos entregardes, não fiqueis preocupado com o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será dado o que haveis de dizer. Irmãos, isso se cumpriu maravilhosamente na igreja de Atos dos Apóstolos. Quando Pedro começou a pronunciar, falar assim, como esses homens indoutos, quer dizer, não tem estudo algum, fala destas maravilhas, cheio do Espírito Santo. Então, tudo que Jesus disse aqui se cumpriu na vida dos discípulos. Verso 22: e odiados em todo sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, a vida cristã, a vida em servir a Deus, irmãos, é uma luta constante. Nós temos que ser perseverantes, independente da situação. Nós temos, como a palavra de Deus diz, nós temos que pregar o evangelho, tempo e fora de tempo. Em qualquer tempo nós temos que estar firmes anunciando a Jesus o evangelho. Quando vos perseguirem nesta cidade, fuja para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. E os discípulos, não é superior ao mestre, nem o servo é superior ao seu senhor. Verso 25: Basta o discípulo ser o seu mestre e o seu servo com o seu senhor. E chamando Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus familiares. Verso 26. Jesus agora aqui, ele vai animar os discípulos. Ele vai trazer um conforto aos discípulos. Portanto, não temais o que há escondido que não há de ser revelado, nem oculto que se torne escondido. Quer dizer, aqui está falando da onisciência de Deus, da onisciência do Senhor. Quer dizer, Deus conhece todas as coisas, nada está patente aos teus olhos. Isto é um atributo de Deus, que só Deus tem esse atributo da onisciência. Verso 27. É que vos digo, no escuro dizeis à luz, escutais aos ouvidos e pregais sobre os telhados. Verso 28. Não temais o que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temeis antes aquele que pode destruir no inferno tanta alma quanto o corpo. Não se vende 2 passarinhos por uma pequena moeda, e nenhum deles cairá em terra sem permissão do vosso Pai. Até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão contados. 31. Não temais, pois vale mais que
do que muitos pardais. Todo aquele, porém, que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Verso 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Mas eu vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e o seu pai, e entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Irmão, o que Jesus está dizendo aqui? Que Jesus ele não veio trazer paz, porque ele veio trazer divisão, né? Eu, graças a Deus, eu não tive esse problema. Depois que eu me converti ao evangelho, minha família aceitou perfeitamente, mas eu já conheci irmãos que passam uma luta muito grande quando aceitaram o Cristo. A família se revolta pela pessoa agora ser uma crente em Jesus Cristo. Verso 38. A quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá-la. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Verso 40. Quem vos receber a mim, recebe, e quem recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque justo, receberá a recompensa de justo. A quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, a ser muitos discípulos, em verdade digo, que de modo algum, perecerá a recompensa. Que Deus os abençoe, e se Deus nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 11.